Êxodo 14. Versículo de número 15, por favor. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma muito especial. Ao Senhor Deus a honra, ao Senhor Deus a glória, todo o louvor, porque só Ele é merecedor de receber para todo sempre. Deus abençoe, Deus continue abençoando essa igreja, a esse povo, de uma forma muito especial. Minha gratidão a Deus pela vida do bispo Joabe de Melo. Deus continue te abençoando. Como já foi dito, nos conhecemos há alguns anos, e quando nós nos conhecemos, eu ainda era magro e de menor. E eu me lembro de algumas vezes que o bispo Joabe esteve pregando na igreja que eu congregava, e todas as vezes foram uma bênção. Então, estar pregando aqui para mim é um grande desafio, mas eu acredito que Deus vai falar com alguém aqui essa noite. Deus abençoe. Eu tenho salvo seu nome como Fernando, mas é Ferdinando. Deus continue abençoando a todos os obreiros em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o texto que lemos trata-se da caminhada do povo em direção à terra que Deus havia prometido. Esse texto tem martelado em meu coração há alguns dias, e o que nós lemos aqui trata-se da caminhada do povo em direção à terra que Deus havia prometido. Esse povo passa 430 anos debaixo de escravidão no Egito. Após esse período, o próprio Deus, por intermédio das suas mãos fortes, arranca esse povo do Egito e os coloca em uma caminhada em direção à terra que Deus havia lhes prometido. O que eu acho interessante é que esse povo está no Egito, mas esse povo está debaixo de uma palavra. Esse povo está debaixo de uma promessa. E essa promessa parece não combinar com a condição do povo, porque a condição do povo é de escravo, mas a promessa é que esse povo herdaria uma terra larga que manava leite e mel. Esse povo está no Egito, sendo escravo, mas estão debaixo de uma promessa. Essa promessa se cumpre. Deus arranca o povo e coloca o povo em direção à terra que o próprio Deus havia prometido. O que eu acho lindo é que, a partir do momento que esse povo sai do Egito e começa a caminhar em direção à terra que Deus havia prometido, Deus é quem vai na frente desse povo, guiando este povo por todo o caminho. Isso aqui é lindo. Se você ler o capítulo de número 13 e versículo de número 21,
o texto diz que o Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante do povo. De dia, o Senhor ia em uma forma de coluna de nuvem. De noite, o Senhor ia em forma de uma coluna de fogo. Tudo isso para possibilitar o povo caminhar dia e noite. Então é Deus que ia adiante do povo, dando direção para esse povo. Se você ler no capítulo 13, versículo 17 e versículo de número 18, nós vamos ter a certeza que Deus era que guiava esse povo, porque o texto diz que quando Faraó deixou ir os filhos de Israel, o texto diz que o Senhor não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Há um caminho mais fácil, há um caminho mais perto. Porém, quando o povo vai saindo do Egito, Deus muda a rota do povo e, ao invés de passar pela terra dos filisteus, o texto diz que Deus os fez rodear pelo caminho do deserto. Isso aqui é coisa linda. Por quê? Porque esse povo não caminhava para onde o nariz apontava. Esse povo estava debaixo da direção de Deus. Isso aqui é coisa linda. Porque quando o povo vai saindo do Egito, Deus não envia a localização da terra prometida no WhatsApp de Moisés e diz: segue. Não. Deus vai guiando o seu povo por todo o caminho. E esse povo está submetido à direção de Deus. Se você ler Números, capítulo 9, versículo 17 e 18, você vai entender a submissão do povo à direção de Deus. E o sinal era a nuvem. O texto diz que quando a nuvem se detinha, o povo parava. Quando a nuvem se erguia, o povo avançava. E o texto diz que, segundo o dito do Senhor, o povo avançava. Segundo o dito do Senhor, o povo parava. Então esse povo nos dá uma lição, que é muito bom estar na direção de Deus, porque tem muita gente que quer andar segundo as suas próprias vontades. Existem muitas pessoas andando para onde o nariz aponta. Existem muitas pessoas andando segundo a aparência, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: esteja submetido à direção de Deus para a tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: estar na direção de Deus pode ser um grande desafio, mas é a melhor opção. Pode ser um grande desafio, porque nem sempre Deus vai te levar por caminhos atraentes. E aí é o grande desafio. Mas deixa eu te dizer, pode ser um desafio, mas é a melhor opção. Esse povo está na direção de Deus. Deus é quem dá o norte, Deus é quem dá a direção, Deus é quem dá o rumo, e o povo vai caminhando segundo a vontade de Deus. Aí chega o capítulo de número 14, o Senhor está falando com Moisés, e o Senhor diz a Moisés: diga aos filhos de Israel que volte. Isso aqui nos confronta. Por quê? Porque quando vamos falar das ordens de Deus para o povo, no capítulo 14, a gente frisa muito quando Deus manda o povo marchar. Só que antes de mandar o povo marchar, a ordem de Deus é para o povo. Aí é que está o grande problema. Por quê? Porque a gente tem a mania de associar o retrocesso ao diabo.
E deixa eu te dizer uma coisa, nem todo retrocesso é o diabo, como também nem todo avanço é Deus. Tem gente que está avançando e não é Deus que está fazendo esse alguém avançar. Só que eu vim com uma palavra de Deus para a vida de alguém. Se Deus não der a ordem, não avança. Enquanto Ele não der a ordem, esteja na direção de Deus. Por quê? Porque tem gente querendo avançar, quando na verdade é para retroceder. E tem gente querendo retroceder, quando na verdade é para avançar. Para alguns, Deus diz volta. Mas Ele está insistindo, ela está insistindo. Algumas pessoas o Senhor diz retroceda, volta para trás, mas não, está insistindo na amizade, está insistindo nesse relacionamento. E a ordem de Deus é para voltar. Tem alguns que Deus está dizendo avança, mas Ele está retrocedendo, porque está olhando a dificuldade. Deixa eu te dizer uma coisa, é melhor retroceder na direção do que avançar sem a permissão. Deixa eu te dar um conselho, esteja atento à ordem de Deus para a tua caminhada. Se Ele mandar voltar, volta. Se Ele mandar avançar, avança, porque é o Senhor que está dando a direção para a tua vida. Tem alguém que recebe esta palavra? Aleluia! A ordem de Deus é para o povo voltar. Aí é que está o problema. Por quê? Porque tem muita gente querendo avançar, deixando para trás uma bagunça. Aí para esses, a ordem de Deus é, primeiro volta, arruma lá atrás, primeiro volta, confessa, primeiro volta, pede perdão, primeiro volta, perdoa, primeiro volta, se conserta, e aí depois chegará o tempo do avanço para a sua vida. Tem alguém que recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra com as mãos erguidas ao céu, glorifique a Jesus. É desafiador estar na direção de Deus. E agora você vai entender o porquê. Versículo 2, o Senhor diz ao povo para voltar. Além disso, o Senhor dá ao povo a localidade para o povo estar. Versículo de número 2, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampe, aonde? Diante de Pinhairote, entre Migdol e o mar. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então, o Senhor manda o povo voltar e dá uma localidade para o povo estar. E é nessa localidade que o exército de Faraó alcança o povo. Olha o versículo de número 10, versículo de número 9. Os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampado junto ao mar, perto de Pinhairode, diante de Baal-Zefon, na mesma localidade que Deus mandou o povo ir. É nessa localidade que o povo é alcançado pelos inimigos. É por isso que é um desafio estar na direção de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa linda, o mesmo Deus que dá a direção, também dá o livramento, também dá o escape. Quando o povo levanta os olhos e enxerga o exército se aproximando, o versículo de número 10 diz que o povo clamou. Só que parece que o povo do versículo 10 não é o mesmo do versículo 11 e 12. Porque há uma oscilação. E nós que somos pastores, a gente percebe essa oscilação no povo.
Primeiro, quando o povo vê o exército, versículo de número 10, o povo clama ao Senhor. Aí no versículo 11, nem parece o mesmo povo, porque eles olham para Moisés e dizem: por que tu não trouxe até aqui só para morrer? Versículo 12, o povo mostra que saiu do Egito, mas o Egito ainda permanecia no povo, porque o povo olha para Moisés e diz: não é esta palavra que temos te dito todo dia, deixa-nos no Egito para que sirvamos aos egípcios. Aí Moisés, um líder firme, olha para o povo e diz: estai quieto e não temais, e vede o grande livramento que hoje o Senhor vos dará, porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês o verão. Só que diante disso, o que Moisés vai fazer? Orar. E na oração de Moisés, ele quer uma resposta, sim ou não? Só que ao invés de uma resposta, Moisés recebe uma pergunta: por que clamas a mim? Agora deixa eu te dizer uma coisa: se você não der glória é porque não é espiritual. Quando Deus faz uma pergunta, Deus não está querendo receber informação, Deus está querendo revelar sua soberania. Eu vou dizer isso de novo, que é para você guardar na sua mente. Quando Deus faz uma pergunta, Deus não está querendo informação, Deus está querendo revelar sua soberania. Deus não queria de Moisés uma informação, Deus estava querendo revelar a Moisés o seu poder. E isso é glorioso, porque você já leu Ezequiel capítulo de número 37, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel olha e diz: Senhor, tu sabe. O Senhor disse: é eu que sei, então profetiza. Porque Deus não estava querendo informação, Ele estava querendo mostrar que só Ele tinha poder para reverter aquela situação. Você já leu João capítulo 5, quando Jesus se encontra com aquele paralítico, Jesus faz a ele uma pergunta, mas Jesus não queria informação. Tanto é que o paralítico vem com um monte de informação, dizendo: não tem nenhum homem que quando a água é agitada me jogue lá, e quando eu vou, vai outro na minha frente e recebe primeiro que eu. Jesus, eu imagino olhando para ele dizendo: eu não quero informação, eu estou querendo mostrar que eu sou maior que o tanque, maior que o anjo, eu sou maior e mais poderoso do que a enfermidade. E para provar isso, Jesus olha para ele e diz: levanta, toma a cama e anda. Então quando Deus faz uma pergunta, Ele não está querendo informação, Ele está querendo revelar o seu poder. Moisés, por que clamas a mim? E Deus não espera nenhuma resposta de Moisés, Ele já emenda dizendo: diz aos filhos de Israel que marche. Diga aos filhos de Israel que marche. Agora é coisa linda, olha para cá. Quando Moisés ora, Moisés quer uma resposta, sim ou não? Deus lhe faz uma pergunta, e a pergunta de Deus é: por que clamas a mim? Aí olha o versículo de número 16. Tu estende a tua vara e levanta a tua mão. Isso aqui é lindo. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Por que clamas a mim? A resposta que tu precisa já está na tua mão. Só que aí abre-se um problema para nós. Entenda uma coisa: o primeiro movimento é na terra. Primeiro Israel marcha. Primeiro Moisés levanta a vara. Primeiro Moisés estende a mão. Primeiro Moisés fende o mar, para depois o Senhor soprar o vento e abrir o mar. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente precisa ver para fazer.
O nosso grande problema é que temos atribuído a Deus responsabilidade que é nossa. A gente quer ver para poder fazer alguma coisa. Aí se Deus fosse cearense, ele ia olhar e dizer, mas se nem tu faz, avalie eu. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém esta palavra: o primeiro movimento é na terra. Com isso, o céu trabalha sob o efeito de reação. O nosso grande problema é que a gente está de braço cruzado, esperando alguma coisa acontecer. E enquanto estamos de braço cruzado, esperando alguma coisa acontecer, o diabo está entrando em nossos lares, querendo destruir a nossa família, querendo destruir os nossos filhos. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra para dizer para alguém: o diabo não manda nem no inferno e quer mandar na tua casa. Se levanta com autoridade, se posiciona essa noite. Se movimenta, faça alguma coisa. Nós precisamos entender isso. O que o céu trabalha sob o efeito de reação. Aí, isso aqui é o Senhor falando a Moisés. Versículo número 17, o Senhor diz a Moisés dessa forma: eu endurecerei o coração de Faraó. E qual era o propósito de Deus endurecer o coração de Faraó? Versículo de número 18, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó. Agora isso aqui é muito lindo, porque o Senhor não disse que seria glorificado na abertura do mar. O Senhor não disse que seria glorificado quando Israel chegasse do outro lado. O Senhor disse: eu vou ser glorificado em Faraó. Mas para que o Senhor fosse glorificado em Faraó, era necessário fechar, endurecer o seu coração. Porque pensa comigo, um homem em seu sã juízo, depois de ver todos os feitos de Deus no Egito para liberar o povo, ao ver o mar aberto, ele diria: não entro. Esse Deus é terrível. Esse Deus não é brinquedo. Só que aí o próprio Deus endurece o coração de Faraó. E ele, com o coração endurecido, entra no mar. E eu imagino Deus lá da glória dizendo: eu vou ser glorificado na sua vida. Aí Faraó entra, o povo vai marchando. E à medida que o povo vai marchando, o mar vai se abrindo. O mar vai se abrindo, Israel vai avançando. Aí sabe o que eu acho mais lindo? Versículo de número 19, versículo de número 19. O texto diz que o anjo de Deus ia adiante do povo. Isso aqui é muito lindo. Por quê? Obrigado. Quando o anjo de Deus se posiciona à frente do povo, era Deus dizendo: até as margens do mar vocês conseguiram vir. Daqui para frente é só se eu abrir caminho. Por quê? Porque quando Israel chega diante do mar, eles estão encurralados em uma situação sem saída. Aí o anjo de Deus vai à frente, abrindo o caminho em meio às impossibilidades. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém. Se você tiver mão para levantar, levanta a mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Pode ser que essa situação te deixou encurralado, sem saída. Pode ser que essa crise te deixou sem saída. Pode ser que essa enfermidade te deixou sem saída. Pode ser que a situação da tua casa
te deixou sem saída. Você vai para um lado, vai para o outro, não vê saída, não vê solução. Só que Deus me trouxe aqui essa noite com uma palavra. Eu estou abrindo caminho em meio às impossibilidades. Oh glória, tem alguém que chegou aqui encurralado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar, mas Deus está dizendo pela palavra: eu estou abrindo um caminho para você passar, eu estou abrindo um caminho para você passar. O diabo estava de longe só observando, dizendo: agora eu quero ver para onde ela vai, agora eu quero ver para onde ele vai. Só que para vergonha do inferno, Deus está abrindo um caminho para você passar esta noite. Tem alguém que toma posse desta palavra? Deus está abrindo um caminho esta noite, e quem é espiritual já está tomando posse desta palavra. Quem é espiritual já está compreendendo a direção que Deus está dando para a tua vida. Deixa eu ver quem pode adorar Jesus. Deixa eu ver quem pode adorar Jesus. O Espírito de Deus está bradando em meu coração e está dizendo: eu estou abrindo um caminho. Tranquiliza a tua alma, porque eu estou abrindo um caminho para você esta noite. Quem pode glorificar a Jesus por esta palavra? É por isso que é bom estar na direção de Deus. Porque o mesmo Deus que dá a direção, Ele também garante o teu avanço. Eu creio que Deus está falando com alguém essa noite. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui essa noite. O povo vai avançando, o anjo vai adiante. E o versículo 19 diz que o anjo que ia adiante se retirou e ia atrás. Isso aqui é lindo, porque quando o anjo sai da frente e se posiciona atrás, o anjo se posiciona entre Israel e os egípcios. Agora pensa comigo: Faraó vem com carros, Faraó vem com cavalos, Faraó vem com toda a aparelhagem de guerra. Israel vai a pé. Em uma ótica humana, alcançaria Israel facilmente. Mas quando o anjo se posiciona atrás, ele estava dizendo: para o inimigo alcançar vocês, tem que passar por mim. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava montando uma barreira de proteção. Deus estava dizendo para o povo: pode caminhar tranquilo, porque o inimigo não vai alcançar vocês, porque eu estou montando uma barreira de proteção. Quem é espiritual já está tomando posse desta palavra. Aleluia! Porque o diabo estava olhando para a tua vida e estava dizendo: é vulnerável, vou atacar, vou destruir. Mas para vergonha do inferno, essa noite Deus está montando uma barreira de proteção e está dizendo: o inimigo não vai te tocar, o inimigo não vai te alcançar. Por quê? Porque o Senhor está montando uma barreira de proteção. Aleluia! E isso é coisa linda. Ser protegido por Deus é coisa linda. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus só protege quem está na direção. É por isso que tem pessoas que escolhem andar por suas vontades e se frustra, quebra a cara. Por quê? Porque só tem proteção para quem está na direção. Aleluia, Deus. Deus só protege
quem está na direção. Eu me lembro que no dia 21 de dezembro de 2021, recebi posse na 27 do Leste. E eu sou doido. O antigo pastor que estava, ele já de idade, quando as pessoas vinham, está fazendo barulho. E detalhe, a igreja tem um bar aqui e um bar aqui. Podia fazer o barulho que fosse aqui, aqui e aqui. Mas aqui, podia não. Aí eu assumi. E de vez em quando a gente dá umas enlouquecidas, dá uns gritos. E aí chegou na porta da igreja um irmão, olha, vocês estão fazendo barulho. E enquanto eram os vizinhos, eu agia de forma pacífica. Não, a gente vai se controlar. Vamos não. Se acostuma. A gente agia de forma pacífica. Mas aí um dia um dono de um bar chegou e disse, vocês estão fazendo barulho demais. Aí deu vontade de, tu tem vergonha, rapaz. Aí ele disse, não, mas ali o negócio é diferente, a gente trabalha, além de dono de bar, eu também sou frequentador de um terreiro. Eu disse, pois você pode bater os seus tambor lá, o tanto que você quiser. Suas mãos vão esfolar, mas nós não vamos parar. E ele fez, foi feito. E de repente, o meu filho, se os irmãos, não estou fazendo propaganda das minhas redes sociais, mas se os irmãos me seguirem lá, os irmãos vão ver que eu estou pregando aqui, e meu filho Gabriel, de 3 anos, está dando lugar aqui. Aí tem um Samuel de 1 ano, que está aqui. E aí, de repente, meu filho mais velho começou a entristecer e não queria mais pegar. Não queria mais pegar o microfone. E eu pensava, não, isso é conta da idade, ele está crescendo, está ficando com vergonha. Até que Deus usou alguém e abriu os meus olhos. E eu disse, Deus, eu estou na tua direção. Eu estou na tua direção. E nada vai alcançar nem destruir a minha família. Tu és o Deus que protege. E hoje o meu filho continua dando lugar. O bar que era na frente fechou, que era do outro lado fechou. Tem outro do outro lado, mas nós estamos orando também para fechar. E vai se fechar para a glória do nome de Jesus. E o que eu estou dizendo é que aquele que está na direção tem proteção. Se tu está na direção de Deus, Ele corta os laços, Ele te protege, Ele te dá livramento, porque Ele é um Deus que guarda, Ele é um Deus que protege. Quem pode glorificar ao nome de Jesus, faça isso. Mas sabe o que é lindo? É que esse povo era protegido em todos os ângulos. Isso aqui é lindo. Porque quando o anjo de Deus, preste atenção nisso, quando o anjo de Deus estava na frente, era Deus protegendo pela frente. Quando o anjo de Deus vai para a retaguarda, era Deus protegendo por trás. Pastor, e pelos lados? Pelos lados, o texto diz que o próprio Deus, se tu não der glória é porque tu não gosta de Bíblia, se responsabilizou de levantar 2 grandes muros de água. Era Deus dizendo, se o inimigo vir pela frente, tem proteção pela frente. Se o inimigo vir por trás, tem proteção por trás. Se o inimigo vir pelos lados, tem proteção pelos lados. Deixa eu te liberar uma palavra sobre a tua vida esta noite. Aquele que te guarda, Ele te guarda por todos os lados. O inimigo está proibido de tocar na tua vida. Por quê? Porque Ele te guarda 24 horas. Oh,
glória, oh glória. Você poderia ter dado um glória com toda a sua força, porque você é privilegiado. Você não é guardado pelo homem, você é guardado pelo guarda de Israel. Ele não dorme, ele não pisca, ele não cochila, ele está atento 24 horas, protegendo, guardando o seu povo. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Eu vou deixar você glorificar. Urabaxandarabacai. Aqui nós vemos as 3 posições do anjo. Porque primeiro, o anjo vai à frente. Depois, o anjo se posiciona atrás. Aí o texto diz que o anjo levantou os olhos e observou o exército de Faraó. Aí o texto diz que o anjo vai para o meio do exército de Faraó. Fazer o que, pastor? Causar alvoroço. O texto diz que, versículo 25, que o Senhor tirou as rodas dos carros de Faraó e os fez caminhar com dificuldade. Agora sabe o que é lindo? É que Faraó tem carro, Faraó tem cavalo, Faraó tem toda a aparelhagem de guerra, mas está caminhando com dificuldade. Enquanto isso, Israel vai a pé, mas com muita facilidade. Porque quem está na direção de Deus é desta maneira. O mundo lá fora está fazendo uma leitura de crise. O mundo lá fora está fazendo uma leitura de dificuldade. Mas para aqueles que estão na direção de Deus, pode ser que lá fora seja dificuldade, pode ser que lá fora seja crise, mas para aqueles que estão na direção de Deus, vão avançar com facilidade. Pode ter dificuldade no caminho, mas em Deus nós vamos romper toda dificuldade e vamos avançar. Quem toma posse desta palavra? Aí, ainda no versículo de número 25, diante de tudo isso, sabe o que Faraó diz? Fujamos da face de Israel, porque com eles, isso aqui é lindo, peleja o Senhor contra nós. Isso aqui é coisa linda, porque quem está reconhecendo isso é um ímpio. Quem está reconhecendo é um ímpio. É o próprio Faraó que está dizendo: o Senhor está pelejando com eles contra nós. Isso aqui é coisa linda, porque o maior erro de Faraó foi pensar que estava se levantando contra o povo. Na verdade, ele estava desafiando o próprio Deus. O maior erro de Faraó foi pensar que estava perseguindo apenas o povo, que queria destruir apenas o povo. Aí, diante disso, ele diz: vamos fugir. Aí o Senhor diz: é tarde. O povo já está do outro lado. E o Senhor diz a Moisés: levanta a tua mão, porque o mar vai se retornar na sua força. E o mar que se abre para dar livramento a uns, é o mesmo que se fecha para matar outros. Aí sabe, quando o povo já está do outro lado, o texto diz que Israel viu o exército de Faraó, tudo morto na praia. E diante disso, sabe o que Moisés vai fazer? Cantar ao Senhor. Capítulo de número 15,
Olha o que Moisés vai dizer: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Diante de tudo que Moisés contemplou, ele diz no versículo de número 3, o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Moisés estava entendendo que aquela guerra era do próprio Deus. E o próprio Deus venceu por eles. Moisés estava entendendo: eu até levantei a mão, mas quem abriu o mar foi a mão do eterno Deus. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Esteja na direção de Deus, e não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o obstáculo que venha pelo caminho, não saia da direção de Deus. Esteja na direção de Deus, porque o Deus que te deu a direção também vai garantir o seu avanço. Quem toma posse desta palavra, fica de pé, deixa eu orar por você. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, a tua palavra foi pregada da forma que o Senhor colocou no meu coração. Fui fiel à tua palavra. Pai, o teu povo ouviu a tua voz por tua palavra. Abençoa o teu povo que ouviu a tua palavra. Que essa palavra esteja guardada no coração do teu povo. Que essa palavra continue a falar aos corações, porque a tua palavra é viva. Ó Pai, nós oramos para que essa palavra esteja em nós e que o Senhor nos faça continuar debaixo da tua direção e avançando para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma palavra que o Senhor está colocando no meu coração. Uma palavra para a liderança desta casa. Eu estou abrindo um novo caminho. E esse caminho surgirão muitos inimigos invejosos. Mas assim diz o Senhor: eu estou dando a direção, mas vou à frente cortando o laço. Vou na frente livrando, vou na frente protegendo. Assim diz o Senhor: continua na posição que eu te coloquei, porque eu estou abrindo um novo caminho, eu estou enlarguecendo o campo, eu estou te dando novos horizontes. E diz o Senhor: se tranquiliza, porque junto com a direção eu também estou mandando recurso, eu também estou te capacitando, porque é necessário, porque eu te colocarei em lugares altos, no meio dos grandes, e o meu nome vai ser glorificado, e tu vai se lembrar da promessa que te fiz há muitos anos atrás, diz o Senhor. Eu sou o Deus que prometo e sou o Deus que cumpro. Só fica na posição que te coloquei, porque eu vou bradar com vitória, diz o Senhor. Quem pode glorificar a Deus, faça isso.